Por que prosperam os ímpios? Salmo 73. Diz assim a viva e eficaz palavra de Deus. Com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos. Pois eu invejava os arrogantes, ao ver a prosperidade dos perversos. Para eles não há preocupações. O seu corpo é sadio e nédio. Não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Daí, a soberba que os cinge como um colar e a violência que os envolve como manto. Os olhos saltam-lhes da gordura, do coração brotam-lhes fantasias, motejam e falam maliciosamente, da opressão falam com altivez. Contra os céus desandam a boca e a língua percorre a terra. Por isso, o seu povo se volta para eles e os tem por fonte de que bebe a largos sorvos. E diz, como sabe Deus? Acaso há conhecimento no Altíssimo? Eis que são estes os ímpios, e sempre tranquilos, aumentam suas riquezas. Com efeito, inutilmente conservei puro o coração e lavei as mãos na inocência, pois de contínuo sou afligido e cada manhã castigado. Se eu pensar em falar tais palavras, já aí teria traído a geração de teus filhos. Em só refletir para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim. Até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Tu certamente os pões em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição. Como ficam de súbito assolados, totalmente aniquilados de terror. Como ao sonho, quando se acorda, assim, ó Senhor, ao despertares, desprezarás a imagem deles. Quando o coração se me amargou e as entranhas se me comoveram, eu estava embrutecido, ignorante. Era como um irracional a tua presença. Todavia, estou sempre contigo. Tu me seguras pela minha mão direita. Tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em que eu me compraza na terra. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Os que se afastam de ti, eis que perecem. Tu destróis todos os que são infiéis para contigo. Quanto a mim, bom é estar junto a Deus. No Senhor Deus põe o meu refúgio para proclamar todos os seus feitos. Ó Senhor, abre os olhos do nosso entendimento para compreender a tua palavra. Dá a nós todos um coração receptivo, uma atitude de sensatez para ouvir e pôr em prática a tua palavra. Que nesta manhã sejamos instruídos e saiamos daqui comprometidos em aplicar a tua palavra em nossa vida. Rogamos a assistência do teu Santo Espírito, que é o nosso mestre e guia. Em nome dele, em nome de Cristo. Amém. Mantenha sua Bíblia aberta, por favor. O Salmo 73 foi escrito por um homem chamado Asaf, um personagem importante na estrutura litúrgica de Israel. E o pano de fundo desse salmo é a crise pela qual esse homem passou. Isso é muito interessante, porque nas Escrituras nós não vamos encontrar demiurgos, semideuses, pessoas perfeitas acima do bem e do mal, mas pessoas de carne e osso. Esse homem era crente, piedoso, temente a Deus, capaz. Observe que ele era o ministro de música do rei Davi. Ele era o dirigente na casa do Senhor, no templo em Jerusalém. E não obstante a ser quem era, ele passou por uma crise terrível. E esse salmo, ele tem um tom autobiográfico. Ele abre o coração para expor o dilema existencial pelo qual ele passou. E o fio condutor desse salmo é a pergunta que eu propus como tema central dessa reflexão. Por que prosperam os ímpios? Asaf está em crise.
E a crise dele se dá pela aparente prosperidade dos ímpios. Ele está em crise. Por quê? Ele olha à sua volta e ele vê, testifica, reconhece, conhece pessoas leais a Deus, tementes a Deus, piedosas, devotas, crentes, passando por dificuldades, por doenças, muitas vezes por extrema penúria, enquanto, em contraste a isso, pessoas arrogantes, atrevidas, irreverentes, que não temem a Deus, parece, aos olhos de Asaf, que para essas pessoas tudo vai bem. E ele entra em crise. Se Deus me ama, por que eu passo pelo que eu passo? Ele está em crise pela prosperidade dos ímpios, em contraste com as dificuldades dos justos. E observe que ele vai dizer o seguinte: pouco faltou para que se desviassem os meus passos. Ele não apostatou. Nós não estamos falando de alguém que abandonou a fé. A fé está em crise, mas não foi abandonada, como nós vamos ver. Ele não é um incrédulo, ele é um crente com dúvidas, um crente, naquele momento, com algumas perturbações na alma, um crente confuso, temporariamente confuso. Enquanto eu escrevia este texto, enquanto eu me preparava para pregar, me ocorreu uma experiência pela qual passei, ouvindo o testemunho de um ancião, um pastor, subindo as favelas do Rio de Janeiro, pregando o evangelho. Um dia lá estávamos numa comunidade e ele me disse: olha, esse foi um dos momentos mais difíceis na minha vida. As primeiras incursões, primeiros atos de evangelização em comunidades. Eu entrei em crise, mas o Senhor já resolveu isso no meu coração. Mas a minha crise foi a seguinte: ele me disse, certa vez eu fui informado de um traficante aqui na comunidade que recebeu de uma só vez 7 tiros de pistola. Depois de algumas semanas de tratamento, o indivíduo estava jogando bola aqui na favela. A minha esposa cresceu no lar evangélico, estava ao meu lado, servindo ao Senhor, sofreu um acidente e desde então nunca jamais poderá voltar a andar. Eu pensei comigo, como pode isso? Um assaltante, um traficante, um assassino, recebe tiros e volta a jogar bola. A minha esposa, uma crente piedosa, numa cadeira de rodas. Todos nós podemos experimentar crises, como a de Asaf, como a desse pastor amigo meu. Diante de um dilema, ou que na filosofia é chamada de aporia, uma causa aparentemente insolúvel. Como pode? Se Deus é bom, diz Asaf, nós estamos servindo, nós somos tementes, nós buscamos conhecer e fazer a vontade de Deus e parece que muitas vezes os ventos são apenas contrários. Já os ímpios, e o conceito de ímpio é aquele que anda na contramão, deliberadamente na contramão da vontade de Deus, e Asaf vai dizer que o ímpio até blasfema aos céus, troveja contra os céus, e a despeito disso, vida tranquila, prosperidade, saúde, dinheiro, está tudo bem para essa gente. Senhor, está errado. Essa é a crise de Asaf no Salmo 73. Nessa manhã, eu quero que você acompanhe comigo a jornada desse homem em crise, mas que saiu da crise de fé e teve a sua renovação espiritual. Ele saiu da crise para o momento de firmeza. Verso a verso, vamos analisar o texto. O que me chama a atenção no primeiro momento é a confissão de fé que ele faz. No primeiro verso está escrito, com efeito, o que está escrito? Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Ele não nega a realidade da bondade divina, dos atributos de Deus. Repito, ele não é um incrédulo, ele é um crente. Deus é bom. Eu estou em crise, mas uma coisa eu sei, Deus é bom. Ele é bom para com Israel, o povo da aliança, e mais, ele é bom para com os de coração limpo. Uma referência àqueles que não são perfeitos, tal coisa não existe, mas coração limpo aqui é uma referência àqueles que conhecem ao Senhor e buscam viver de acordo com a sua palavra. Então Asaf não está negando a bondade de Deus. Deus é bom. Ele é bom para com Israel, ele é bom para com aqueles que buscam conhecer e fazer a sua vontade. Repito, ele não é um ateu, ele não é um agnóstico, não é alguém que perdeu a fé, ele é apenas alguém que está em crise diante de um contraste absurdo. Deus é bom, mas eu não consigo entender. Como sendo Deus tão bom,
permite que piedosos sofram e que ímpios pareçam viver numa completa tranquilidade. Mas são justamente nessas crenças fundamentais que deram origem à crise dele. Essa crença de que Deus é bom gerou uma crise no coração. Por quê? Alguém disse que os problemas de Asaf não são necessariamente com os ímpios, o problema de Asaf é com Deus. Se Deus de fato é bom e ele acredita que é bom, poxa, tem alguma coisa errada aqui. Porque se eu estivesse no lugar de Deus, eu estou aqui já supondo e conjecturando a mente de Asaf. Ora, eu ia derramar muitas bênçãos sobre os filhos dele, e os ímpios. Os ímpios, juízo. Senhor, eu não consigo entender. Parece que Deus está favorecendo os pagãos e punindo, castigando aqueles que o servem. Agora observe o verso seguinte. Quanto a mim, porém, ele fez a declaração de fé. Deus é bom para com Israel e para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, é o contraste. O problema, Deus é bom. Agora, a minha experiência, ele diz, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos. Ele começa a descrever vacilação na fé. Faltou muito pouco para eu abandonar o caminho. Faltou muito pouco para eu deixar o caminho. Porque eu não estava mais suportando essa crise. Ele está contando o Salmo, escrevendo o Salmo, a partir de uma leitura retrospectiva. Ele já passou pela crise. Mas ele está contando o que se deu. Quanto a mim, quase, faltou muito pouco para eu abandonar a fé. Quase me resvalaram os pés. Ele está perplexo com a prosperidade dos ímpios. E essa palavra aparece aí no texto bíblico. E a cosmovisão judaica de prosperidade é, em certo sentido, diferente da que nós temos hoje no Ocidente, mas em outros aspectos muito similar. Qual era o conceito de prosperidade na cosmovisão, na leitura de mundo que os judeus faziam? Prosperidade, o homem próspero, ele tinha pelo menos 3 coisas, para falar assim, fulano é próspero. Não era apenas dinheiro, envolve isso, mas outras coisas também. Mas a primeira delas era dinheiro. E o verso 12, se você observar, está escrito aí, os ímpios aumentam as suas riquezas. Asaf está em crise por quê? Aqueles que não temem a Deus, parece que o saldo bancário só anda de vento em polpa. Está cada vez maior. Aumentam as riquezas. Esses homens irreverentes, insubmissos. Como é possível? Homens tão arrogantes e sem compromisso com Deus, sejam tão prósperos enquanto servos fiéis, sempre com dificuldades. Essa é a crise dele. Boa parte dos habitantes de Jerusalém, crentes, devotos, piedosos, tinham sérias dificuldades financeiras. A Judéia, né, no futuro seria chamada de Judéia na época dos romanos, mas aquela região, naquele momento da história, não é uma região próspera. Poucos momentos foi uma região próspera. Não? E mesmo essa prosperidade econômica daquela região não era um fenômeno hegemônico. Boa parte da população era de pessoas simples, pessoas pobres. E, ao mesmo tempo, ele está observando gente que não é crente e aumentando as suas riquezas. Será que não é essa a percepção que muitas pessoas fazem? Talvez, eu acredito que é por conta disso que algumas teologias ganham muito espaço nos lugares mais pobres, como a América Latina. Trem lotado, aluguel atrasado, contas vencidas, sonhos frustrados. Aí alguém chega e diz, pare de sofrer. Porque o indivíduo não consegue conciliar servir a Deus com problemas financeiros. E muita gente é envolvida nisso, achando que ser cristão é ter sempre dinheiro no bolso. Prosperidade para o judeu era ter dinheiro, sim. Outra coisa, saúde. Asaf também observou que, embora todo ser humano esteja sujeito a doenças, a impressão que ele tem é que os ímpios estão sempre saudáveis. Olha, eu olho para esse pessoal, eu nunca encontro esse pessoal na UPA. Essa gente só anda na praia. É só foto no Facebook, está tudo muito bem, atlético, para lá e para cá. E os crentes na UPA. Não, tem alguma coisa errada. Observe o verso 4, o que é que ele diz aí. Para eles não há preocupações, o seu corpo é sadio e nédio. E aqui é uma palavra curiosa, uma palavra rara no texto hebraico, que os tradutores, eu estou usando a versão ARA aqui, fazem uma tradução bem fiel aqui.
Nédio, não é uma palavra comum que a gente usa. Agora, tente perceber o seguinte. Asaf está como observador, está em crise, então ele está observando tudo. Tudo que o ímpio faz, ele observa. Não, peraí. Além de ter muito dinheiro, essa gente também tem muita saúde. O corpo é sadio e nédio. O que significa a palavra nédio? Asaf observou até a pele dos ímpios. Nédio é uma pele lisa, uma pele lustrosa. Gente, até a pele desse pessoal é melhor do que a nossa. Tem alguma coisa errada. O crente está com aquela pele cansada, aquele sol, aquele trem lotado, empoeirado. O ímpio é aquela pele lisa, né? Eu falei, não, o corpo é sadio e nédio. Senhor, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Está errado alguma coisa aí. Dinheiro, saúde e sucesso. O conceito de sucesso é o reconhecimento público de excelência nas realizações. Esse pessoal que coloca a mão prospera, realiza. É um pessoal conhecido pelas realizações. Os ímpios se orgulhavam de suas riquezas, posições sociais, cheios de si por suas grandes realizações. Olha o versículo 5. Não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Está dizendo, olha, para o crente fazer uma coisa dar certo é muita luta. É muita luta. Mas esse pessoal, tudo que faz, tudo que coloca a mão, dá certo. Eles não partilham da canseira dos mortais. Parece estar sempre bem, nunca cansado. Não são afligidos como os outros homens. Então, Asaf está em crise com a prosperidade dos ímpios, caracterizada por dinheiro, saúde e sucesso. Agora, qual é o ponto aqui? Vejam o que é o coração humano, enganoso e desesperadamente corrupto. Ele começa a observar e fazer o contraste. No primeiro momento, o que é que ele sente? Indignação. Alguma coisa está errada. O crente, em dificuldade. O ímpio, bonança, alguma coisa está errada. E essa indignação processual, acumulativa, foi perdendo espaço para outra coisa, tão perniciosa quanto a inveja. E Asaf chega a dizer o seguinte, observe a partir do verso 2. Quanto a mim, porém, quase revalaram os pés. Pouco faltou para que desviasse os meus passos. Agora o verso 3, o mais terrível aqui. Pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Asaf está em crise não apenas por causa da prosperidade dos ímpios, mas porque agora ele está invejando, ele se encontrou numa situação que ele está tendo inveja daquele que não serve a Deus. Você imagina isso? O ministro de música da igreja tendo inveja daqueles que blasfemam contra Deus. Ele está tendo inveja, ele está triste pela vantagem do outro, pelo sucesso do outro, pela riqueza do outro, pela saúde do outro. E aqui uma primeira aplicação, irmãos, que a gente precisa fazer para o bem da nossa alma. Guarde isso no seu coração. O cristão está sujeito a crises dessa natureza. Você não é menos crente se em algum momento da sua vida você entrar em crise por não entender certas coisas desse lado da existência. Nós não temos todas as respostas, muitas vezes nós ficamos confusos. O que está acontecendo aqui é com um homem crente, capaz, piedoso, maduro, experiente. Davi não ia selecionar qualquer pessoa para um ofício tão importante no templo de Jerusalém. Mas, não obstante a isso, Asaf enfrentou crise. Nós também podemos enfrentar crises dessa natureza. O profeta Jeremias, no capítulo 12, verso 1, diz assim, uma coisa muito parecida com Asaf. Justo és, ó Senhor. Tu és justo. Justo és, ó Senhor. Quando entro contigo num pleito. Contudo, falarei contigo dos teus juízos. E aí vem a pergunta do profeta. Por que prospera o caminho dos perversos e vivem em paz todos os que procedem perfidamente? A mesma crise de Asaf é de Jeremias. Senhor é justo. Eu não vou discutir. Quem sou eu para discutir com o Senhor? Agora, uma pergunta. Como é que pode o pérfido, o nécio, o ímpio prosperar? A crise de Jeremias é a mesma de Asaf e muitas vezes é a nossa crise. Como pode crentes passarem por tantas dificuldades enquanto os ímpios parecem viver uma vida muito melhor? Asaf e Jeremias, repito, não perderam a fé, estão vivendo a crise de fé. Há uma diferença muito sutil entre incredulidade e dúvida. O crente não pode ser incrédulo, isso aí seria uma contradição. Ou é crente, ou é incrédulo. Agora, mesmo crente, ele pode passar por períodos de intensa dúvida. E qual é a diferença? O Warren Wisben comenta assim,
A diferença entre a dúvida, ou melhor, há diferença entre a dúvida e a incredulidade. Observem. A dúvida nasce da mente em conflito, enquanto a incredulidade nasce da vontade obstinada que se recusa a crer em Deus. Então ele já tem fé, só que diante dessas circunstâncias, a fé passa por uma fase de indisposição, ele tem dúvidas. Ele não é um incrédulo, mas ele tem dúvidas. Nós todos podemos passar por isso. E essa cegueira espiritual temporária é que produziu essas dúvidas no seu coração, a ponto dele dizer, eu estou tendo inveja dos arrogantes. Essas tentações pelas quais ele passou, nós todos podemos passar. Ou seja, são os ardis de Satanás que embaçam a nossa percepção espiritual e a gente pode ser envolvido nesse equívoco de achar que quem está se dando bem realmente é o ímpio e o crente está em desvantagem. Eu repito, tente imaginar o ministro de música da casa do Senhor, no período do rei Davi, tendo inveja dos arrogantes. Uma segunda aplicação aqui é a seguinte: ter inveja do ímpio é uma evidência da sua crise espiritual. Se você for encontrado tendo inveja dos ímpios, você não vai bem. Tal como Asaf não ia bem. O Tomás de Aquino dizia o seguinte: a inveja nunca anda sozinha. À sua direita está a cobiça e à sua esquerda o ciúme. E Asaf estava envolvido nisso tudo: cobiça, ciúme e inveja. E a sua crise vai ganhando mais e mais força, a ponto dele ter inveja dos ímpios. E essa inveja, esses sentimentos, esses valores, esses vícios da alma nunca andam sozinhos, como disse Tomás de Aquino. E aí ele vai descrever o comportamento dos ímpios. O Salmo vai mostrar como eles se comportam. Observe, primeiro, soberba e violência, verso 6. Daí, a soberba que os cinge como um colar, e a violência que os envolve como um manto. Ele está observando a vida do ímpio e diz assim, olha, essa gente próspera, e prosperidade envolve ter dinheiro, ter saúde, ter sucesso. Essa gente é caracterizada pela soberba. Como é soberbo o ímpio? Ele acha que é maior do que todos, ele acha que é superior a qualquer um, ele está acima do bem e do mal. É soberbo o ímpio. E mais, ele fala de vaidade e ilusões no verso 7. Os olhos saltam-lhes da gordura, do coração brotam-lhes fantasia. Eles têm tanto, mas tanto, que se julgam autossuficientes. Essa é uma característica do ímpio rico, autossuficiente. Ou como disse alguém no programa de TV, falando sobre a religião, que a religião, em particular o cristianismo, era muito boa, as religiões muito boas, para os pobres, que precisam se agarrar a alguma coisa, dadas as suas dificuldades. Mas para os que têm dinheiro, saúde e sucesso, para que Deus? A autossuficiência, e Asaf chama disso aqui, brotam em fantasias. A autossuficiência é uma fantasia. Você é dependente de Deus, você precisa de Deus. E todos os dias acontece, nós podemos testemunhar isso, dia e noite e dia, situações que provam que o homem não tem gerência da vida e que essa autossuficiência é uma grande ilusão. Para citar um exemplo aqui com muito temor, eu posso dizer isso para os irmãos porque Deus é testemunho que já orei por ele. O maior piloto de todos os tempos, apontado por alguns, como Michael Schumacher. Tinha prosperidade? Sim ou não? Sim. Dinheiro, saúde e sucesso. Da noite para o dia, numa estação de esqui, na Europa, sofre um acidente, e onde está o Schumacher? Vivendo ou sobrevivendo sob cuidados médicos e uso de equipamentos de ponta. Mas o que acontece? A autossuficiência é uma ilusão. É uma ilusão. E esse senso de independência do homem, arrogante, dizer eu não preciso de Deus, ou eu não dependo das pessoas, é um sinal de enfermidade na alma. E assim vive o ímpio. E o que é triste, é esse tipo de vida que Asaf está invejando. Eu já disse aos irmãos que um dos grandes perigos das redes sociais, dos outros meios de comunicação de modo geral, é que colocam uma vitrine de ilusões,
acerca da vida de certas pessoas famosas. O indivíduo vê a casa do fulano, o carro do fulano, o estilo de vida de Beltrano, e fala assim, caramba, isso é que é vida. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa, como Asaf vai ver mais para frente, isso tudo é uma grande ilusão. Ou seja, a boa vida do ímpio, como Asaf vai descobrir no Salmo, é na verdade perigosa e temporária. E ele diz mais, linguagem maliciosa e blasfema, no verso 8, motejam e falam maliciosamente, da opressão falam com altivez, contra os céus fazem o quê? Desandam a boca, e a sua língua percorre a terra, petulância. Ele está falando que o ímpio é altivo, ele nega a onisciência divina, nega a justiça divina, e no verso 11 o ímpio faz a seguinte pergunta, como sabe Deus? Acaso há conhecimento no Altíssimo? O pecado entorpece tanto a mente das pessoas, que o indivíduo é capaz de ou negar a existência divina, ou, embora não negando, questionar, que conhecimento Deus tem? Ou como diz o verso aqui, há conhecimento no Altíssimo? Arrogância dos ímpios. E aí o verso 12 ele diz assim, eis que são estes os ímpios, sempre tranquilos, aumentam as suas riquezas. Deixa eu dizer uma coisa aos irmãos, toda essa descrição que Asaf está fazendo dos ímpios, a soberba, a altivez, a língua maliciosa, a vaidade, o equívoco de achar-se autossuficiente, superior a tudo e a todos, é uma grande ilusão. E curiosamente, todo esse comportamento é o oposto do que Deus espera dos seus filhos. E a razão pela qual nenhum de nós, em sã consciência, com saúde espiritual, deve desejar ter esse tipo de vida ou esse tipo de comportamento. Soberba, a Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo. Resistir, quando eu e você resistem a uma coisa, nós podemos não ter bom êxito na resistência a tal coisa. Agora, quando a Bíblia diz que Deus resiste, quem pode não, você não vai resistir. Deus resiste, Deus coloca para trás o soberbo. Tiago vai dizer isso, Pedro de igual modo, se reportando a Provérbios, mas dá graça aos humildes. Contraste, violência. Dizem que eles são violentos, opressivos. E aí o texto diz que são bem-aventurados os mansos, porque esses herdarão a terra. Sobre a língua maliciosa, os ímpios estão sempre caluniando, torcendo a verdade, falando altivamente. Mas o cristão, o servo, ele deve ter uma linguagem diferente. Para usar as palavras do apóstolo Paulo, não sai da vossa boca nenhuma palavra torpe, se unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, assim transmita graça aos que ouvem. Então Asaf está desejando um estilo de vida, invejando um estilo de vida, oposto ao que Deus espera dos seus filhos. E tudo isso porque ele está com a visão espiritual completamente embaçada. Nos versos 13 e 14, ele chega no auge da crise. Olha o que ele chega a dizer. Com efeito, inutilmente conservei puro o coração e lavei as mãos na inocência. Pois de contínuo sou afligido e cada manhã castigado. Sabe qual é a leitura que ele faz? Eu vivi toda a minha vida em função do Senhor. Fui piedoso, devoto, conhecedor, servidor, abençoador. Fui um homem honrado. Mas eu cheguei à seguinte conclusão, foi tudo inútil. Porque enquanto eu busquei viver uma vida correta diante de Deus, eu sou castigado a cada manhã. Já aqueles lá, os ímpios, os blasfemos, os irreverentes, eles têm uma vida tranquila. Então eu cheguei à conclusão de que foi inútil viver a vida que Deus esperava de mim. Há muitos nas igrejas cristãs, em particular a juventude, eu digo isso porque eu sei o que é isso. Chega um determinado momento da jornada e diz, olha, parece que foi inútil crescer na ambiência da fé, aprender desde a infância as sagradas letras. Bom mesmo é fulano. Viveu na contramão do evangelho e parece que agora tem uma condição melhor do que eu, que sempre busquei servir ao Senhor. Isso tudo é um grande engano. E sabe por que ele está chegando a essa conclusão equivocada? Isso é muito importante. A conclusão equivocada se deve aos pressupostos errados. Ele está raciocinando equivocadamente. Ele não está pensando espiritualmente.
Pensar espiritualmente envolve a razão, mas vai para além da razão, é uma percepção espiritual que ele não está conseguindo enxergar. Ele está somente olhando desse ponto de vista dos olhos humanos. Ele olha e vê o homem rico, com saúde e com sucesso, e diz, olha, esses caras estão bem. Porque ele está com a percepção completamente embaçada. A prosperidade dos ímpios e a dificuldade dos justos gerou uma crise no coração dele, porque ele estava, como ele mesmo vai dizer, observe os versos 21 e 22, a leitura que ele faz. Quando o coração se amargou e as entranhas se me comoveram, eu estava o quê? Olha o verbo que ele usa. Embrutecido, ignorante, era como um irracional a tua presença. Ele chegou a conclusões erradas porque estava agindo como um animal embrutecido. A mente estava completamente tomada pela ignorância. Ele não conseguia enxergar realidades espirituais. A prosperidade do ímpio, como ele vai dizer mais para frente, era uma realidade, mas uma realidade temporária. Lá na frente, ele veria o que de fato estava destinado àqueles que vivem como se Deus não existisse. A crise de fé gerada por essa cegueira. A Bíblia vai dizer, irmãos, que muitas são as aflições do justo, mas de todas a livra o Senhor. As aflições são necessárias, elas têm um caráter pedagógico. Pedro vai dizer que o Senhor permite a adversidade, e a adversidade pode ser sim falta de dinheiro, a adversidade pode ser sim doenças, a adversidade pode ser sim frustrações na vida, para que nós sejamos participantes da natureza divina. Quando Deus quer moldar servos e servas, Ele usa os recursos que Ele julgar necessário para nos moldar e nos conformar. Portanto, a dificuldade pelas quais um crente piedoso passa, não indica que ele não está sendo abençoado. E a prosperidade do ímpio não significa que ele está sendo abençoado. Muito pelo contrário. Nós não podemos olhar apenas nesse prisma, mas com uma percepção mais profunda. Eu contei para os irmãos uma vez, pregando um sermão aqui sobre sofrimento humano. Essa experiência que nos contou foi o saudoso pastor João Falcão Sobrinho, um professor que nós tivemos lá no seminário. Ele disse que em um velório, chamaram o pastor para dar uma palavra e o pastor se dirigiu para o cemitério. Em chegando lá, assim que ele entrou, a mãe do adolescente morto voou, literalmente, no paletó do pastor e começou a sacudir o pastor, dizendo, onde Deus estava, que permitiu que o meu filho tivesse uma morte tão terrível, enquanto pelas ruas, em todo lugar, marginais transitam como se nada lhes acontecesse, com total impunidade. A mulher em crise, e o pastor com seriedade, serenidade, entendendo a dor de uma mãe, tendo que passar pela experiência amarga de sepultar um filho adolescente. Ele mantém a compostura, espera ela se acalmar mais um pouco, ele olha nos olhos dela e diz o seguinte, isso é percepção espiritual, ouça, minha irmã, Deus está onde sempre esteve e onde sempre estará, no trono de todo o universo, e foi de lá, desse trono, que ele viu o seu único filho sangrar numa cruz, para salvar pecadores como eu, como a senhora e como o seu filho. O pastor não estava olhando somente do prisma humano, um adolescente morto por conta da violência na cidade violenta. Ele está olhando de outro prisma. Nós não temos todas as respostas. Nós não sabemos porque um traficante recebe 7 tiros e volta a jogar bola. E porque a mulher de um pastor, servindo ao Senhor, sofre um acidente e vai ficar a vida inteira numa cadeira de rodas. Nós não temos todas as respostas, mas uma coisa nós sabemos, Deus é bom para com Israel, Deus é bom para com os de coração limpo. Falta muitas vezes a nós essa percepção. O que os puritanos disseram sobre esse salmo é que fundamentalmente faltou a Asaf até certo momento abrir os olhos e olhar para cima. Estava olhando muito nesse prisma, olhar para cima, para a eternidade e considerar que aquela suposta prosperidade dos ímpios era temporária e extremamente perigosa, porque quanto mais prósperos eles eram, mais distantes de Deus permaneciam. É por isso que o Spurgeon, uma vez pregando, disse que às vezes, ouçam, eu não estou pregando aqui teologia da miséria, mas às vezes, a maior bênção que Deus pode dar a um homem é a pobreza.
Porque há pessoas que, à medida que ganham um pouquinho mais, logo se afastam do Senhor. O indivíduo compra um carro fiado, tem 57 prestações para pagar, e já está se sentindo o homem mais rico do mundo. É ou não é? O coração do homem enganoso, irmãos. Às vezes, a prosperidade financeira é um grande laço. Paulo disse assim, muitos, na ânsia de quererem ficar ricos, caem em muitas tentações e ciladas. E muitos já naufragaram na fé. Quantos de nós aqui podem testemunhar que conhece uma pessoa que estava indo muito bem no Evangelho, começou a ganhar um pouco mais, começou a prosperar, logo se extraviou da rota, se extraviou do caminho. E Asaf não está tendo uma visão espiritual adequada porque está cego espiritualmente. E aí ele diz assim, eu estava agindo como um animal embrutecido, eu estava realmente com a percepção embaçada. Observe agora, a crise chega ao fim, nos versos 16 a 17. Ouçam o que ele diz. Em só refletir para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim. Aí verso 17. Até que entrei onde, gente? No santuário de Deus. E atinei com o fim deles. Asaf vai ao templo. Ele entra no santuário. O santuário aqui é uma referência ao templo, ao culto público de adoração. E ele teve uma experiência naquele momento de devoção, de culto, de adoração, em que os seus olhos foram abertos. Eu estava confuso, era uma tarefa pesada demais para mim, eu não conseguia raciocinar direito. Não conseguia coadunar, servir a Deus, pobreza, dificuldade, lutas, provações, arrogância, irreverência, impiedade, prosperidade, saúde, sucesso. Não conseguia entender isso. Eu estava confuso, quase eu perdi a fé. Mas, quando eu entrei no santuário, meus olhos foram abertos e eu atinei para o fim deles. Ele teve, então, um entendimento sobre o que de fato acontece na ótica divina. Essa experiência dele ter tido esse entendimento no templo é muito curioso. Martin Lloyd Jones, no sermão do Salmo 73, ele diz assim, palavras de um experiente pastor. Minha experiência no ministério ensinou-me que os que são menos assíduos em sua frequência, falando do culto, da vida da igreja, os que são menos assíduos em sua frequência são os mais afligidos por problemas e perplexidades. E aí vem a palavra dele. Há algo na atmosfera da casa do Senhor. É-nos ordenado que venhamos à casa de Deus para encontrar o seu povo. Ordenou isso não apenas para que possamos nos encontrar uns com os outros, mas também para que possamos conhecê-lo melhor. Irmãos, o culto público de adoração não é uma invenção da igreja. Não fomos nós que inventamos uma reunião dominical. A quantidade de cultos no domingo é uma tradição. Em igrejas tem 2 cultos, 1 culto, 5 cultos, varia de contexto para contexto. Mas a reunião do povo de Deus, do povo da aliança, dos salvos, no domingo, dia da ressurreição do Cristo vivo, é um ordenamento divino, é uma ordem expressa do Senhor. Nos reunimos aqui em obediência a Ele. E quando o povo do Senhor se reúne, nesse momento aqui, existe o que a teologia chama de meio de graça. Deus dispensa graça sobre o seu povo. E algumas dúvidas, algumas crises, algumas dificuldades que nós passamos na jornada são dissolvidas de alguma maneira por uma palavra que nós ouvimos, por encorajamento que recebemos. De alguma maneira, Asaf foi abençoado e teve as suas dúvidas dirimidas no contexto do culto ao Senhor. Ele recebeu 2 coisas ali, sabedoria e prudência. Essas 2 palavras na Bíblia andam sempre juntas, sabedoria e prudência. Sabedoria é ver as coisas como elas são. Ver as coisas como elas são. Prudência é agir corretamente de acordo com esse discernimento. Então nós precisamos ter sabedoria e prudência. Ver as coisas na ótica do Senhor e agir a partir desse discernimento, dessa ótica que o Senhor nos dá por meio da sua palavra. Nós precisamos de sabedoria e prudência. Asaf recebeu isso e passou por aquela crise vitoriosamente. Caminhando para o final, vou fazer algumas aplicações, serei breve. A primeira aplicação aqui, para você jamais se esquecer, espere em Deus isso, é a seguinte: a vida aparentemente tranquila, daqueles que
não temem a Deus, está com os dias contados. Está com os dias contados. Observe o verso 18. Tu certamente os pões onde? Em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição. Toda a situação dos ímpios é perigosa e mais precária. Por quê? Haverá um dia, uma hora e um momento do acerto de contas. Haverá um dia, uma hora e um momento em que hão de comparecer perante o justo juiz. É como se os ímpios estivessem vivendo um sonho. E no auge desse sonho, eles vão ser despertados. E quando acordar do sonho, lá estará aquele que por todo o tempo eles ignoraram, ultrajaram e viveram na contramão da vontade. O Senhor. É um despertamento terrível. Ele vai dizer que o Senhor os coloca em lugares escorregadios. Abra sua Bíblia no Salmo 37, versos 1 a 7. Todos nós conhecemos esse salmo, mas ano passado eu tive uma experiência com esse salmo muito interessante. No trânsito, minha esposa me deu essa palavra. Eu falei, olha, Deus usando a varoa. O Salmo 37, os primeiros 7 versos, adequam-se a esse caso aqui. A aparente tranquilidade do ímpio. Olha só o que o texto vai dizer. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade, pois eles, dentro em breve, definharão como a relva e murcharão como a erva verde. Confia no Senhor e faz o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais Ele fará. Fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como o sol ao meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Descansa em Deus. Você está indignado com a prosperidade do ímpio? Você está chateado a ponto de até invejar os valores equivocados daqueles que não temem a Deus? Não faz isso não. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Fique em paz. Sabe por quê? A temporária prosperidade dos ímpios está com dias contados. Se nós pecadores ficamos indignados com essa aparente injustiça, imagine o Senhor de toda a terra. Ou como disse Abraão, não fará justiça o Senhor de toda a terra? Sim, Deus fará na hora dele. A segunda aplicação é essa. Deus é misericordioso para nos livrar nos momentos de vacilação. Observe os versos 23 e 24. Todavia, estou sempre contigo. Tu me seguras pela minha mão direita. Tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. É Deus que nos sustenta nos momentos de adversidade. Eu percebo às vezes alguns crentes tendo o seguinte raciocínio. Deus me salva pela graça, ok? Agora eu tenho que me esforçar para permanecer no Evangelho. Deixa eu te dizer uma coisa. Envolve esforço seu. Mas se o Senhor não te segurar, não é você que segura na mão dele. É Ele quem segura a sua mão. Você é salvo pela graça e preservado no Evangelho pela graça também. É Deus que nos sustenta. Ele diz, olha, Senhor, todavia estou sempre contigo. O Senhor me seguras pela mão direita. Tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. Ele está falando da perseverança dos santos, uma das nossas doutrinas preciosas. É Deus que nos sustenta. Meu irmão, se dependesse de você, você não estaria mais no Evangelho. Deus te salvou e Deus está te segurando no Evangelho até o fim. O Espírito dado a nós, diz Paulo, é o penhor da nossa salvação. Aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo. É Ele que opera em vós o querer e o efetuar segundo o seu querer. É Ele que nos sustenta. E por fim, ainda que as situações não sejam favoráveis, ouçam irmãos, ainda que as situações não sejam favoráveis, Deus é o nosso tesouro e o bem mais precioso da nossa vida. Asaf chegou à seguinte conclusão, olha, os ímpios terão um fim. A prosperidade deles está com dias contados. Mas ainda que as circunstâncias para o crente, para o homem piedoso, para o justo, para o temente, não sejam favoráveis, ele chega à seguinte conclusão nos versos 25 e 26. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza na terra.
Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. O que ele está dizendo aqui é o seguinte: Senhor Deus, pode faltar o dinheiro, pode faltar a saúde, eu posso ser envolvido por muitas frustrações da minha jornada, mas o meu tesouro maior é o Senhor. Ainda que a minha carne e meu coração se desfaleçam, está dizendo o seguinte: ainda que eu passe por problemas gravíssimos, o Senhor é a fortaleza do meu coração. O Senhor é a minha herança para sempre. Que coisa, de fato, abençoada esse entendimento que Asaf teve a partir de uma iluminação que recebeu da graça de Deus. O profeta Malaquias diz assim, sobre o último dia: aqueles que pensam que o mal compensa devem considerar isso aqui. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. Por enquanto, há pessoas que dizem: olha, esses crentes estão perdendo o tempo deles com essas coisas de evangelho, piedade, vontade de Deus. Somos nós quem fazemos as nossas próprias escolhas e nós vamos seguir o nosso próprio caminho. E parecem que eles vão de cada dia melhor, aumentando as riquezas, saúde, sucesso. E o crente olha e diz: olha, eu acho que eu estou em desvantagem, mas guarda isso. Lá na frente, todo olho verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens dos céus. Naquele grande dia, nós veremos a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve, entre o justo e o ímpio. E Asaf então termina os versos 27 a 28. Farei então essa última leitura. Os que se afastam de ti, eis que perecem. Tu destróis todos os que são infiéis para contigo. Quanto a mim, bom estar junto a Deus. No Senhor Deus põe o meu refúgio para proclamar todos os seus feitos. Ele foi completamente restaurado. Louvado seja o nome do Senhor. Eu oro para que, se você está passando por alguma crise, entenda isso. As crises fazem parte da nossa jornada, mas que elas sejam diluídas na luz da presença do Senhor. E que Deus seja sempre o amado supremo de seu coração, para que nada ou ninguém possa lhe roubar a paz e a alegria de estar com o Senhor. Fiquemos em pé. Vamos ler o verso 28 todos juntos, esse último texto aí. Toda a igreja. Quanto a mim, bom é estar junto a Deus. No Senhor Deus põe o meu refúgio para proclamar todos os seus feitos. Vamos orar? Vamos ter esse tempo de oração. Peço que todos permaneçam para a gente orar. Vamos curvar a fronte e vamos ser sinceros para com o Senhor. Deus ama a sinceridade. Talvez estejamos vivendo alguma crise, alguma luta, alguma dificuldade. Talvez a nossa percepção, a nossa visão espiritual esteja embaçada. Quem sabe até mesmo invejando o estilo de vida daqueles que não temem a Deus. Que o Senhor abra os nossos olhos e que o Senhor nos dê esse mesmo entendimento de Asaf. A prosperidade dos ímpios está com dias contados, mas nós temos o Senhor hoje e para toda a eternidade. Ó Deus, nós te louvamos pela tua palavra. Preciosa é a tua palavra. Ela expõe as fraquezas e as virtudes dos teus servos do passado, para que hoje possamos aprender com elas. E aqui estamos agradecidos pela vida do teu servo Asaf, temente e piedoso homem de Deus, que passou por essa crise tão difícil, tão adversa, mas que foi socorrido pela tua misericórdia. Quase ele se desviou, mas foi sustentado pela tua graça. Oramos, Senhor, para que homens e mulheres nesta manhã também sejam sustentados pela tua misericórdia. Que nenhum de nós seja encontrado tendo inveja dos ímpios. Que nenhum de nós seja encontrado achando que o ímpio vive melhor. Que o ímpio é que tem uma vida boa. Ó Senhor, quem tem o filho tem a vida. Quem não tem o filho não tem a vida. Nós temos o maior tesouro, o tesouro do Evangelho. E nós te louvamos, Senhor, porque essa é uma graça do Senhor para com cada um de nós. E nós queremos, tal como Asaf, dizer que ainda que o meu corpo e o meu coração se desfaleçam, o Senhor é o tesouro e a fortaleza do meu coração. Ó Deus, abençoa os homens e mulheres aqui nesta manhã, teus servos e servas, que nosso amor pelo Senhor, nossa afeição, aumente a cada dia. E que qualquer ídolo que sutilmente tenha tomado o lugar do Senhor na nossa vida seja desinstalado, para que nós possamos entender
que somos peregrinos caminhando para um reino incorruptível, cheio de glória. Ó Senhor amado, abençoa esta igreja, para que nós possamos permanecer no Evangelho e crer na suficiência da Tua graça. Oramos com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Deus abençoe a todos os irmãos. Tu és fiel, Senhor, meu Pai celeste, pleno poder aos teus filhos darás. Nunca mudaste, tu nunca faltaste, tal como eras, tu sempre serás. Vamos juntos? Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Flores e frutos, montanhas e mares, sol